Toledo, novas rodadas de pesquisas, enunciados similares, consolidando o lugar do Flávio Bolsonaro como principal candidato de oposição, um cenário apertado para o Lula, embora na frente, né, em todos eles. Quase todos, né? Tem uma ou outra que inverte mantém um empate, mas inverte numericamente, é aquela coisa. Agora começa a poluição estatística. Tá, e também tem um fato relevante, que essa última Genial Quest não incluiu o Tarcísio, né, entre os candidatos. E mesmo assim, eu acho que tem 7 cenários. Assim, Thaís, desculpa, mas a gente precisa ser cabotino às vezes, né? A gente avisou esse cenário desde dezembro, ele está se consolidando agora, é um cenário de uma eleição apertada, uma eleição em que a maioria do eleitorado quer mudança, em que os candidatos têm um potencial muito parecido, porque é um teto baixo e um piso alto, então o que sobra ali é um espaço pequeno de disputa, e vai ser assim até o final da eleição, na minha opinião, salvo um hecatombe. O que tem de novo aí? Tem que caiu a ficha. A gente apurou, você e eu, várias pequenas notícias, pequenos fatos que mostram que o Lula está contando votos. E quando o Lula conta voto, não é assim, no macro. Tenho tantos por... Não, quanto eu tenho em Minas, quanto eu tenho no Amapá, quanto eu tenho no Rio Grande do Sul, quem está me apoiando onde, qual vai ser o meu palanque e tal. Como a gente já falou na semana passada, ele tem problemas sérios em São Paulo, vamos falar de novo sobre isso, porque tem novidade, em Minas, no Rio de Janeiro, mas não é só lá, né? Você tem caso interessante para citar, para exemplificar um estado que teoricamente seria um estado ganho pelo Lula, mas que não é bem assim. É que o caso do Rio Grande do Norte, ele é muito interessante politicamente, mas ele também mostra as adversidades que o Lula vai enfrentar na campanha e, mais do que isso, né, mostra como essa decisão do Tarcísio impacta todos os estados. Explico. O que acontece? Lá no Rio Grande do Norte, a governadora é a Fátima Bezerra, que está terminando o segundo mandato. Ela já foi senadora, deputada, PT, né? Ela é petista, histórica, está desde a fundação, e já foi deputada, senadora, governadora, ia se desincompatibilizar em abril para disputar o Senado nessa estratégia do Lula de botar seus grandes quadros para ir disputar o Senado para tentar fazer frente a uma bancada de oposição forte se ele se reeleger. Então ela estaria ali. Só que no meio do caminho teve essa mudança de órbitas de gravidade, o Tarcísio dizendo que fica em São Paulo, então o Kassab, de quem o Tarcísio foi se afastando, começa a articular palanque por palanque, estado por estado do PSD, que é o partido dele, para fazer bancada. E não é só o PSD, o MDB quer fazer bancada, a União Brasil, o Partido Progressista, todos eles mudaram a estratégia, passa a fazer bancada no Senado e na Câmara. E isso significa negociar estado por estado, às vezes com PT, às vezes com PL, né? O que for mais conveniente naquele lugar. E no Rio Grande do Norte, por conta da desaprovação da governadora, que está no fim do segundo mandato, tem bastante tempo, já acumula desgaste, decidiram traí-la. Então eles estavam na base. A Zenaide Maia é a senadora do PSD pelo Rio Grande do Norte, eleita na mesma chapa que a governadora na primeira eleição dela, em 2018. Como governadora, e aí ela deixa essa coligação, faz uma aliança com o MDB, cujo presidente, no diretório do Rio Grande do Norte, é o vice da Fátima Bezerra. Ele renuncia, se alia a Zenaide, a União Brasil e o Partido Progressista, fazem eles uma chapa em que eles lançam um candidato ao governo e a Zenaide para o Senado. Thaís, mas que coisa surpreendente, um vice do MDB traindo o cabeça de chapa petista. Isso eu acho que nunca aconteceu antes, né? A história se repete. Não, tem um tal de Temer que já fez isso. É curioso porque a governadora é mulher também, né? Tem uma coincidência, mas enfim. Então eles fazem uma outra chapa forte, competitiva. Aí tem a chapa do Centrão, que é essa, e tem a chapa da direita bolsonarista. O Rogério Marinho, que é um proeminente senador bolsonarista. É o mais oposicionista senador do Senado. É isso mesmo. O Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, que foi ministro do Temer, inclusive, depois do Bolsonaro, ele ia ser candidato a governador, ele está na metade de mandato no Senado, então ele não tinha nada a perder, ele ia ser candidato a governador, decidiu ficar
no mandato e articular a campanha do Flávio Bolsonaro, nacionalmente, não só no Rio Grande do Norte, para estar bem posicionado para eventualmente ser presidente do Senado na próxima legislatura. E aí, com isso, outro nome dessa ala bolsonarista sai para o governo, com o apoio do senador Stevenson, que é considerado reeleito porque foi o que recebeu mais voto na eleição anterior e está super bem nas pesquisas, é o líder das pesquisas. Então você tem a vaga dele basicamente reservada e você tem a vaga da Zenaide Maia, do PSD, que tenta a reeleição agora contra a própria Fátima Bezerra. Então a situação que estava parecendo muito encaminhada ali, né, parecendo uma solução caseira, de repente se provou que não, que todo mundo vai ter que ir à luta. Esses outros dois candidatos têm problemas na justiça. Então, o PT considera que tem alguma chance de entrar por conta disso, né? De conseguir abrir espaço. E quem é o candidato do PT? É o Cadu, que é secretário da Fazenda da Fátima. Ele tá sendo chamado de Cadu do Lula, entende? O Cadu do Lula que vai tentar ser o candidato da Fátima ao governo do Rio Grande do Norte. Como no Rio de Janeiro, eles vão fazer eleição suplementar porque o vice renunciou, então precisa de alguém para o mandato tampão. É aquela confusão que está no Rio também. Quem que vai para o tampão, quem que vai na eleição de outubro. E quem faz a eleição é a Assembleia Legislativa, isso? É a Assembleia Legislativa, eleição indireta. Isso mostra que esse cenário, esse novo cenário em que o Centrão vai negociar, e o Centrão e o Centro vão negociar palanque por palanque, é muito bom que o Tarcísio não vá para o Lula disputar a presidência, mas tem um efeito colateral aí, sim, que é atrapalhar muito a composição nos estados. E já o efeito disso é tão grande, né, de você... A percepção de que vai ser uma eleição ultra disputada tem reflexos até na chapa do próprio Lula, porque começaram a surgir, a pipocar notícias, balões de ensaio, né, sobre... Mas e se o Renan quer ser candidato a vice do Lula? Fulano, o PSB não acha que o Alckmin é automaticamente candidato? Começa a sair essas notícias e você vê que não há nenhuma ação ostensiva do Palácio para dizer não, o Alckmin é candidato, não importa o que e tal, né? O que é também eloquente. Não, mas eu mesma conversei no Palácio esses tempos e não não se considera garantido. O próprio Lula falou, né, que o Alckmin tem um papel a cumprir em São Paulo. Exatamente, esse é o ponto. Quando ele diz Alckmin tem um papel a cumprir em São Paulo e o Alckmin já falou que não será candidato a governador em hipótese alguma e invocou o argumento definitivo que a Dona Lu não quer, o que sobra? Sobra uma ironia do destino. Porque, vamos lembrar, em 2022, antes da eleição de 2022, o Haddad foi chave para aproximar o Alckmin do Lula e fazer os dois os ex-adversários, né, que disputaram a eleição um contra o outro em 2006, virarem presidente e vice na mesma chapa. E agora, quando o Lula diz Alckmin tem um papel a cumprir em São Paulo, se não é o de candidato, é o quê? É o cara que vai chegar para o Haddad e falar, Haddad, você precisa ser candidato a governador em São Paulo, porque senão, vai que o Lula perde. Quem que eles vão culpar? Vai ser com você. Seu telefone nunca mais vai tocar. Então, eu acho que esse é o papel. E se ele cumprir esse papel, convencer o Haddad, quem sabe, né, garante a sua vaguinha lá como vice do Lula. Agora, o Lula não pode, na minha opinião, definir isso já. Ele não pode deixar claro na eleição desse ano, porque mesmo se ele ganhar e já ficar claro quem é o sucessor, ele já vira, assim, quase um pato manco, né? Porque o presidente que já está no segundo mandato e já tem um sucessor definido com 4 anos de antecedência, ele perde, todo mundo vai querer falar com o sucessor, né? Embora ele tenha caneta, as pessoas estão sempre olhando para frente. Então, é uma equação difícil para o Lula, porque ele precisa dos apoios, precisa convencer o Haddad em São Paulo, precisa fechar um apoio com o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, precisa achar um candidato forte em Minas Gerais e ainda tem problema no Rio Grande do Norte, tem problema em vários outros estados. Então, não é uma situação realmente muito complicada, não da dificuldade dele se reeleger, porque eu acho que não tem favoritismo, mas
presidente na cadeira sempre leva alguma vantagem. A gente sabe que, historicamente, todos os presidentes cresceram em avaliação ao longo da campanha, porque a própria campanha acaba fazendo propaganda do governo, enfim. Até o Bolsonaro cresceu em 2022, né? Mas ele vai precisar dessas articulações regionais e, como você muito bem exemplificou com o Rio Grande do Norte, mesmo aquilo que você acha que já está fechado, não está. Tem muita coisa. Realmente são... E até abril você tem a tensão pré-desincompatibilização. Quem que sai, quem que não sai. Porque, por exemplo, o Alckmin, para disputar o governo de São Paulo ou o Senado, terá que sair. Sem dúvida nenhuma. E não para aí, porque, por exemplo, a gente já falou, né? O Rui Costa deve sair para disputar o Senado. Mas, se o Lula olhar lá as pesquisas, os orixás, e chegar à conclusão de que ele tem mais chance de ter mais votos na Bahia com o Rui como candidato a governador, ele vai pressionar o Rui para sair candidato a governador e o Jerônimo vai ter que se desincompatibilizar para ser candidato ao Senado, que é o atual governador. A mesma coisa no Ceará. Se as pesquisas mostrarem que o Camilo Santana, atual ministro da Educação, daria mais votos ao Lula do que o atual governador, ele também vai pressionar o Camilo para sair do governo, né? O Camilo não sairá ao Senado porque está no meio do mandato. Mas, enfim, tem muita notícia pela frente. É isso. Então, tem vários outros lugares em que a chapa está quente. A gente vai voltar a eles nos próximos episódios. Muito bem. Vamos agora atravessar a Praça dos Três Poderes em direção aonde? Vamos para o Congresso.